noite, jovens! Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e devido à pandemia, devido a essa crescente nos casos e o momento que estamos passando, a partir de hoje, algumas entrevistas serão feitas via Skype. Isso tudo pensado na minha segurança, na segurança do pessoal da edição e da produção e na segurança também do entrevistado. Vamos fazer via Skype pensando também em vocês. Por quê? Para vocês não ficarem sem as nossas entrevistas, nós nos adaptamos e vamos bater esse papo via Skype com as pessoas e vai continuar tudo do mesmo jeito, beleza? Então, hoje a gente vai falar com o professor Gilvaldo Quinzeiro, ele que é escritor também, ele que é psicanalista, a gente vai bater um papo com ele. Boa noite, Gilvaldo. Boa noite, Caio. Prazer muito grande estar aqui com você. Estamos aqui para bater esse papo, né? Pode ficar à vontade. Gilvaldo, admito que foi uma das entrevistas mais interessantes que a gente já fez no Contraponto, não desmerecendo as outras, mas porque foi uma reflexão, foi um momento de reflexão, aquela entrevista que eu e o Julimar fizemos com você, e muita gente elogiou. Eu falei, rapaz, tenho que chamar o Gilvaldo para o Melhor da Noite, para a gente bater um papo sobre a vida dele também, sobre os pensamentos dele. Eu acredito que a gente mereça um pouco mais de tempo, porque ali foi muito rápido, eu acredito que foi só meia hora. Então eu agradeço você ter aceitado esse convite e vou começar perguntando, você é daqui de Caxias, Gilvaldo? Sim, eu sou de Caxias, né? Mas eu nasci na zona rural de Caxias, no segundo distrito de Caxias. Sou filho de pai lavrador, minha mãe quebradeira de coco, né? E passei minha infância, grande parte da minha infância, na zona rural. E, na verdade, eu absorvi a oralidade, né? Eu fui criado não em berço literário da literatura, mas da oralidade, né? Ouvindo as histórias dos caçadores, ouvindo a história das parteiras. Então, é nesse ambiente, né, de cultura cabocla que eu tenho a honra de dizer para você que eu fui criado e que agora estou aqui para compartilhar um pouco dessa história com você. É bem interessante que, então, Gilvaldo, tu acredita que daí veio a tua curiosidade de conhecer mais as pessoas, conhecer mais o ser humano? Na verdade é o seguinte, eu sempre tive essa curiosidade, né? Primeiro, por me conhecer, né? Eu ainda na infância ou na adolescência, né, eu sempre tive a oportunidade de ouvir as pessoas. Me peguei ouvindo as pessoas, ajudando as pessoas, e foi me encaminhando nessa direção, né, dessa questão da escuta do ser humano, né? Por exemplo, eu consegui interpretar meus sonhos, entendeu? E antes mesmo de saber o que era psicanálise, eu tinha essa ideia de interpretar meus sonhos, e a partir daí eu comecei a enveredar, né, na escuta, né, da alma humana. E depois, né, que eu cheguei aqui na cidade de Caxias, né, que eu fiz enfim, a minha vida escolar, depois da universidade, sou formado em História na UEMA, né? E, enfim, a outra vertente também é a escrita, né? Eu sou apaixonado pela escrita, por escrever. Isso não significa dizer que eu saiba escrever, mas eu sou apaixonado pela escrita. Eu tenho uma vertente também jornalística, né? Porque antes de ser professor, eu trabalhei em jornais, né? Eu trabalhei no nosso jornal, que é o jornal do José Barro. Passei um tempo, foi onde eu me desenvolvi, eu cresci, né? Nessa escola, né? Enfim, tem muita coisa para a gente conversar, você pode ficar à vontade aí. Eu estou um pouco curioso sobre essa questão de interpretar os sonhos, porque eu lembro que minha avó, ela tinha um livro, né, que ela lia para saber, tipo, você sonhar com cobra, pode ser alguém para alguma traição que você vai passar por amigos ou relacionamento, coisas desse tipo. Eu quero saber como era essa interpretação desses sonhos que você disse que começou a fazer. Não, é o seguinte, eu sem saber, eu fazia a autoanálise do sonho. Mas, na verdade, a minha interpretação do sonho, né, que hoje é na vertente da psicanálise, não é nesse sentido assim, sonhar com cobra, dá o quê? Não é isso. Né? A cobra tem um outro significado dentro da análise do sonho, na visão psicanalítica, né? Então, assim, a pessoa conta o sonho, a gente vai
vai questionando o que que significa para você isso, o que que você sentiu no sonho, você sentiu medo, sentiu raiva, o que que você sentiu acordar, quando você acordou você pensou em quê? Então há um conjunto de coisas que você alenca para chegar à questão do resultado. Por exemplo, a cobra dentro da visão psicanalítica, ela tem um conteúdo erótico, ela tem um lado erótico, entendeu? É isso aí, entendeu? A questão da libido. Tem a ver com a libido. Agora, dependendo do sonho, a gente vai ver como é que essa cobra se apresentou para você. Ela lhe picou? Qual a cor da cobra? Ela olhou para você? Você a matou? Tem uma série de coisas aí, mas para começar, assim, a análise do sonho aqui não é aquele sonho assim premonitório, aquele, vai acontecer isso, tu sonhou com isso, joga na lota, não é não. Diz mais a respeito de você. Principalmente, Caio, tem um sonho que é o sonho recorrente, que é aquele sonho que hora por outra você sonha. Tipo assim, você sonha com ele desde a infância. Esse sonho tem muito a revelar a seu respeito. É fundamental. Enquanto você não entender esse sonho, ele vai ficar repetindo. E eu gosto muito de trabalhar com esse sonho, né, que é aquele sonho recorrente, né, aquele que se repete. Esse tipo de sonho pode representar algum trauma? Pode sim. Eu já consegui descobrir através de sonho, por exemplo, pessoas que foram abusadas sexualmente. Entendeu? Porque o sonho é uma porta de entrada para o inconsciente. Entendi. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sonhei nada, eu só sonhei pouca coisa. Essa pouca coisa é grande, dá um livro se você for esticar esse sonho, né? Então assim, eu já interpretei sonhos onde eu descobri, inclusive, que a pessoa era abusada pelo pai. Eu descobri até o local onde aconteceu o abuso. E às vezes a pessoa não tem consciência daquilo que aconteceu. Então o sonho, assim, você não deve contar o sonho para qualquer pessoa, porque ele é muito revelador. Entendeu? As pessoas pensam, não é nada. Aliás, o sonho, a única coisa que nós temos que é verdade é o sonho. Porque lá no sonho você não tem como se autocensurar. Lá no sonho não tem como você enfeitar as coisas, então vai aparecer tal qual você é de verdade. Às vezes você aparece lá que é um anjo, quando na verdade é um monstro. E aí cabe a escuta do analista para desvendar isso aí. Então o sonho, o Freud escreveu sobre isso e ele disse, né, que ele é um dos acessos ao inconsciente, é o sonho. Nós, o psicanalista, trabalha com sonho, é matéria-prima do analista, é o sonho. Às vezes a pessoa não fala nada, ela não diz nada, ela está muito censurada. Aí fica, você sonhou ontem à noite? Sonhei, me diz o sonho. E aí a gente pode acessar através do sonho, coisa que na fala mesmo ela não conseguiria dizer. Interessante. Então vocês têm uma dor de cabeça enorme com aquela pessoa que não lembra o que sonhou. Mas aí é o seguinte, aí tem outras formas de você acessar os atos falhos, a linguagem corporal. Por exemplo, quando o paciente chega, na hora que ele chega no consultório, ele já demonstra uma certa linguagem corporal. Na hora que ele entra, ele já está sendo interpretado. Tudo que acontece ali. Se ele dormir, se ele silenciar durante a análise, tem um significado. Eu começo a conversar com você, de repente você se cala, né? E ali onde está o silêncio, está uma fala, só que uma fala outra. E aí é onde que entra a mão, vamos dizer assim, do analista, né? Porque eu vou te dar um exemplo disso aí. Eu conheci uma pessoa recentemente que ela fala, do nada ela trava e para e muda de assunto. Então isso já diz muita coisa, né? Diz. Isso aí já seria o ponto onde o analista iria penetrar, né? Por que ela mudou de assunto? E no momento que ela muda, como ela ficou do ponto de vista da fisionomia dela? Entendi. Entendeu? Ela sofreu um apagão, ela ficou triste, ela esboçou alguma coisa de raiva. Então esse é o ponto, entendeu? Por quê? Então o analista começaria, por que você escalou? No que você está pensando? Vem alguma imagem na tua cabeça nesse momento? Porque, por exemplo, eu trabalho muito com imagem, entendeu? Com o imagético. Entendeu? Você viu alguma imagem, veio alguma cena, alguma coisa, porque às vezes vem, às vezes acontece.
E aí a pessoa, entendeu? E outra coisa, e tem outro contrário também. Às vezes, existem pessoas que na hora que entra, tipo assim, quando chega para você, já entra na porta falando. Pessoas que não conseguem desligar a fala. Então isso tem algo também a ser interpretado. Esta fala do falador não diz nada. O que na verdade, o mais importante é que ele está ocultando uma fala. E por isso ele tem que falar de outra coisa. Pois é, eu já ia te perguntar isso. Se essa questão das pessoas que falam, eu já ia te perguntar isso, se as pessoas que falam demais, geralmente elas querem esconder o que realmente precisa ser dito. Pode ser, pode ser. Isso dentro da análise é que vai dizer isso aqui, mas pode ser isso. A pessoa ela está falando, entendeu? Para que você, por exemplo, não pergunte algo. Então isso pode vir em forma de silêncio ou em forma de uma fala. Só que é uma fala que não diz nada. Por quê? Porque o conteúdo verdadeiro é aquilo que ela está ocultando. É uma fala, na verdade, é uma fala que oculta, não é uma fala que revela. Aí tem que ter o analista tem que ter habilidade para sacar isso. Dá para perceber, Gilvaldo, quando alguém quer esconder algo ou está mentindo para ti pelas expressões dela? Dá. Assim, à medida que você começa a conhecer, sabe da história do paciente, né, que você faz todo um histórico do paciente, né, desde do nascimento, às vezes até da gravidez, como é que foi e tal, uma série de coisas, dá para você saber, né? Porque ele começa a falar, e à medida que você vai chegando perto de descobrir qual é o problema do paciente, ele resiste. Às vezes o paciente não quer se curar. Uma das coisas mais chocantes é quando você pergunta assim, vem cá, afinal, você quer mudar? Aí ele se choca. Porque às vezes as pessoas não querem mudar, né? Porque o sintoma, o que é o sintoma? O sintoma é uma forma, é um acordo, é um pacto com o sujeito. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, gozar, eu não posso fazer o que eu quero, então eu sinto o sintoma. O sintoma é uma forma também de sentir gozo, um gozo substituto, um gozo outro, entendeu? O sintoma é uma linguagem, assim como o sonho. Então quem interpreta o sonho também tem facilidade de interpretar o sintoma. Entendeu? Por exemplo, você chega, por exemplo, vamos imaginar acontecer um caso, por exemplo, eu pergunto assim, como é que está a sua vida e tal, aí a pessoa começa a fazer isso aqui, ó, não sei, tá tudo bem, ó, isso aqui, ó. O gesto aqui. Então ela já está dizendo algo, entendeu? Exatamente, aliança. Aí eu digo, olha, você tem um problema urgente para resolver na área de relacionamento. A pessoa se assusta. Então, ela não conseguiu verbalizar, né? Mas o corpo expressou. Isso é um ato falho. Então, o analista tem que estar de olho em tudo isso aí. Eu já percebi que, inclusive, uma psicóloga me falou isso. Ela, Caio, quando tu começa a ficar incomodado, as tuas pernas vão dando sinais de que tu não quer estar naquela conversa. Digamos que eu esteja conversando com você e você está aqui. A minha perna começa a escapar um pouco aqui, minha perna esquerda, ela diz, Caio, é como se tu estivesse querendo fugir e teu corpo está dando sinais de que tu está incomodado com aquela conversa. Eu achei interessante. Não, isso aí é a linguagem corporal, entendeu? Se você conseguir a linguagem corporal, você entende a alma da pessoa. Então vamos imaginar que um jovem está interessado numa moça e ele vai se encontrar com essa moça. Aí no momento da conversa a moça começa a abrir a boca. Bocejar. Acabou a conversa. Bocejar. Então ela está dizendo, pode ir embora, não adianta você insistir. Ela não entendeu? Ou então a pessoa faz isso, ela encruza os braços. Isso é um sinal de que eu não quero nada com você. Rapaz, o sinal de cruzar o braço é sério mesmo. Quando a gente está conversando e a conversa vai ficando chata, o cara fala assim, já é sinal de que é para você encerrar aquele assunto. Isso numa entrevista de emprego, né? Numa entrevista, o psicólogo quer fazer aquilo, ele observa tudo isso, né? Sim. Então a forma como você se posiciona, né? Como você fala. Às vezes eu falo uma coisa e meu corpo diz outra. Então não combina as coisas. Então tudo isso é olhado também, né? E na análise então é fundamental a linguagem corporal. Givaldo, não engana. Tem um canal que eu não sei se você já ouviu falar que se chama Metaforando.
ele faz análises de vídeos e de pessoas. Inclusive, é o maior canal da América Latina. E muita gente fica chateadíssima com ele, porque ele analisa um vídeo e ele fala, ó, dá para perceber que aqui, aí ele fala sobre a questão do... Inclusive, ele dá cursos também, se eu não me engano, ele era perito da polícia. Já viu? Já assisti algumas histórias. O que tu acha? Não, assim, do canal não sei. Agora, dá para você interpretar a expressão, sim, a expressão facial, você diz muita coisa. Claro que a pessoa tem que estudar isso, né? Sim, não, ele estuda, ele dá curso sobre isso, ele fez vários cursos. Eu já assisti. Perfeito. Então você sabe quando a pessoa está mentindo, quando ela foi incomodada por alguma coisa, foi tocada por alguma coisa, então você vê isso aqui, né? Por exemplo, quando a pessoa olha para cima, quando a pessoa olha para um lado, para a esquerda ou para a direita, tudo isso tem uma interpretação, né? Aliás, às vezes a mulher, por exemplo, a mulher está sentada aqui numa mesa, num bar, e aí a mulher chega, começa a conversar com você, aí ela tira um batom, ela começa a passar o batom, ou então ela vai, solta o cabelo. Isso na análise, dentro da linguagem corporal, ela está se desnudando para você. E aí, se você sabe disso, você vai dar sequência. Ou seja, só que no consciente dela, ela não está se dando conta disso, mas o corpo já está à frente dela. Entendi. Não, entendeu? E dá para notar quando a pessoa... Se você perguntar, se você chegar, o que vocês estavam conversando? Não, nós estávamos conversando de negócio. Mas o corpo não estava conversando de negócio, o corpo estava se colocando em outra cena. Então, se você saca dessa coisa, então a mulher já está desnudando, então eu tenho que sinalizar aqui e tchau. É só não falar besteira, né? Exatamente. Porque aí vai que espanta a mulher também, é complicado. Porque é uma linguagem muito sutil, né? É uma linguagem muito sutil. E aí, por exemplo, aí tem a questão do olhar, né? Já que você diz espantar, por exemplo, a mulher pode castrar o homem com o olhar. Entendi. É aquela coisa, né? Eu já acompanhei casos assim, pessoas me procuraram, olha, meu namorado e não está funcionando na hora H e tal, o que acontece e tal? Aí eu digo, olha, na hora H, não olhe para aquilo, olhe para os olhos dele. Aliás, é uma dica poderosa. Tudo que você for dizer, diga olhando nos olhos. Sim. Porque é um efeito poderoso. Agora, se você desviar a atenção para um ponto, porque o homem, né? O homem, ele é muito inseguro. Entendeu? Entendi. Qualquer coisa, ele baixa o facho. Gilvaldo, a gente vai só para um rápido intervalo e a gente continua já, pode ser? Tudo bem, fica à vontade. E vamos para o rápido intervalo e voltamos já com mais Melhor da Noite. O papo aqui está interessantíssimo e tem muita coisa boa ainda, não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui o Gilvaldo Quinzeiro. E, Gilvaldo, é interessante realmente essa parte que a mulher pode fulminar o cara com o olhar, né? Ela pode acabar com todas as esperanças dele e colocar ele lá para baixo com apenas uma olhada, né? Com certeza, porque nós estamos falando aqui desse olhar dentro de uma relação íntima, né? Sim. Dos dois ali, né? Então, assim, ali é um momento chave, né? O olhar da mulher, se a mulher desviar e fixar na genitália do homem, dependendo do olhar, ele pode broxar. Então recomenda-se, tanto o homem quanto a mulher, o casal, tem que olhar nos olhos. Entendi. Dizer tudo nos olhos. Entendeu? Porque o ato ali, daquele momento ali íntimo ali, ele é mágico. Entendeu? Tem toda uma química, tem toda uma energia. E você na verdade, é como se fosse um script, né? O ator e a atriz, é uma dança. Então você tem que se completar. Qualquer coisa ali, qualquer fala fora do contexto, qualquer cheiro fora do contexto, pode desabar. E, Gilvaldo, por isso é importante a cumplicidade, o diálogo, o entendimento.
Entendi. Givaldo, mas tem gente que por traumas, digamos, homens que por problemas que passaram ou de relacionamentos passados ou alguma insegurança, eles acabam não funcionando e tem realmente que fazer terapia para isso? Tem que fazer, né? Porque eu vou só relatar uma coisa. Eu estava lendo um livro de um psiquiatra chamado José Ângelo Gaiarsa. Ele fala o nome do livro é O que é Pênis. E ele relata nesse livro assim, que o homem, por exemplo, ele é ensinado a não falhar. E ele relata, por exemplo, que nós damos os nomes para a nossa genitália masculina só nome de briga. Pau, cacete, entendeu? Coisa desse tipo, né? Não sei se você pode censurar aí, não é? Não, então o que acontece? O homem morre de medo de falhar. Então ele quer chegar lá e já fazer a coisa lá. E aí o tempo da mulher é outro. Então existe uma pressão muito grande no homem para não falhar. E se ele não souber lidar com essa pressão, ele pode falhar. E por isso a mulher, ela tem que entender isso. A mulher tem que entender. Aliás, é uma dica que eu sempre dou. Quem tem que conduzir é a mulher, não é o homem. Interessante. Givaldo? Por quê? Porque a mulher sabe o que quer e como quer. Então é preferível, se você não quer errar na hora H, pergunta para a mulher, o que eu devo fazer? O que você quer? Porque se você chegar achando que é o tal, você poderá cometer erro fatal. Entendi. E Givaldo, e tem homens também que têm esse tipo de problema porque eles não conseguem se relacionar com mulheres, digamos, bem-sucedidas, né? Eles acham que elas são superior a eles e que o correto seria que eles fossem mais bem-sucedidos que a mulher. Isso é um grande problema também, né? Tem vários tipos de problemas, né? Tem isso, né? Por quê? Porque essa questão porque o homem ele é ensinado para dominar, para dar a palavra final. Então, no momento que ele se relaciona com uma mulher que tem poder de dizer a palavra final, isso pode afrontar o homem. Porque eu me lembro uma vez que eu li numa revista, um título de uma revista, diz assim, o machão falhou. E falhou por quê? Exatamente por essa independência da mulher. Porque a mulher hoje tendo independência financeira, ela pode chegar para você e dizer assim, e aí, vamos sair hoje? E aí é hora de você demonstrar quem é você. Porque antes o homem era um predador, ele era o caçador. Agora a mulher pode chegar e dizer, e aí, você está afim de sair hoje? Não, eu não tenho dinheiro. Não, está aqui, pode deixar comigo. E aí é uma relação que se inverte, um papel que se inverte. E o homem, ele não foi educado para isso. Entendeu? Então, por isso, eu não sei, mas muitas coisas podem estar acontecendo a partir daí, o feminicídio, né, tentando anular esse papel mais da mulher, né, com mais proeminência, né, do que, por exemplo, em relação a outros momentos, né? Givaldo, outra coisa que a gente conversou muito naquela última entrevista que foi lá no Contraponto, eu queria que a gente trouxesse aqui para o Melhor da Noite, foi a questão das pessoas, a pandemia forçou as pessoas a se conhecerem e muita gente se assustou com o que viu, né? E aí diz muita coisa, né? Porque se eu me assusto comigo mesmo, que não era para me assustar, alguma coisa está errada. Não é com a realidade, está errado comigo, né? Então, assim, como eu falei para você, a pandemia, ela nos colocou diante de nós mesmos. É um momento muito rico. E nós temos que, no mínimo, nos perguntar o que é essa pandemia, o que essa crise quer de mim? O que eu tenho que aprender? Porque nós temos que nos tornar melhor. Sim. E olhe que é um vírus que nos colocou para dentro de casa e dentro de casa nós não queremos estar. Entendeu? Poderia ser um tsunami, poderia ser um outro tipo de evento que ao invés de nos empurrar para dentro de casa, nos puxar para o mar, por exemplo, para o meio da rua, uma catástrofe. Entendeu? Então, assim, independentemente de pandemia, em qualquer que seja a situação, é importante nos conhecer. E aí, já que nós estávamos falando de relacionamento, eu sempre digo,
Antes de você partir para uma conquista, seja uma conquista amorosa, uma conquista profissional, conquiste você primeiro. Entendeu? Isso é fundamental. E a mesma coisa do amor próprio. Então, se eu não tenho amor por mim, como é que eu posso... qual é o parâmetro que eu vou usar para saber que estou sendo amado? Já que eu não tenho amor por mim. Primeiro, eu tenho que me tornar uma boa companhia para mim mesmo. Se eu não conseguir estar bem comigo, eu jamais estarei de bem com você. Então, existe uma falta. As pessoas estão buscando o outro, que será sempre o outro, e está esquecendo de algo fundamental, que é de si mesmo. Então, a pandemia, ela está de alguma forma nos oportunizando entrar na nossa alma. Entendeu? Aprender, porque é o seguinte, o que aconteceu? O que essa pandemia de alguma forma destruiu? Esse mundo ilusório. Aquele mundo do selfie, aquele mundo de estar lá no shopping, aquele mundo que a gente achava que era nosso e que era verdadeiro. E agora veio um saculejo, a ficha caiu. Aí a pergunta, e agora, quem é você? O que você vai oferecer a nível de estrutura para se manter de pé? Então as pessoas que só teve o lado de fora, que só buscou o lado exterior, as aparências, entendeu? As fotografias para postar e não trabalhou a parte interna, são as pessoas que mais estão sofrendo. E a gente precisa tirar como lição a necessidade da gente olhar para dentro de nós. Não só porque nós estamos na pandemia, isso tem que ser sempre, desde de Sócrates, antes de Cristo, isso já era uma prerrogativa, já estava lá no templo de Delfos, né? Conhecer a si mesmo. Então isso não mudou. O que mudou é a gente achar que a paz está lá fora, entendeu? A felicidade está lá fora. Não, tem que estar dentro de nós. Lá fora não existe nada. Justamente porque a gente vê que muitas pessoas não se entendem. Eu gosto de falar sempre isso, até comentei com você naquela última entrevista, que as pessoas não conseguem sair sozinhas, elas têm que mostrar tudo que elas fazem, elas não conseguem fazer algo para se agradar, elas estão sempre pensando em fazer algo e o que terceiros vão pensar do que ela está fazendo. E é um problema sério isso. Esse é o chamado comportamento reativo. Eu só faço em função de uma outra coisa. Eu comparo aquele cara que está lá na luta de boxe, onde que ele está na corda. Então, tudo que ele está fazendo ali é apenas reagindo o que tá pegando. Ou seja, são pessoas... Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, há pessoas, tipo assim, que briga com a namorada e a partir dessa briga ele é impulsionado, ele é movido a fazer outras coisas. Então, esse é um comportamento reativo, ou seja, ele não fez isso por uma decisão própria. E tem pessoas que só agem assim. O amigo comprou um carro... eu vou comprar um carro também. O amigo teve uma viagem de praia para praia, eu vou fazer também. Ou seja, não é uma decisão que você toma por si mesmo. Você só toma a partir do outro. Então essas pessoas estão para lá e para cá, é como se fosse um pêndulo. Entendi. E tudo que você faz consome energia. É por isso que no final das contas as pessoas estão cansadas. Por quê? Porque houve um desgaste de energia e você está gastando essa energia não com você. Não é um caminho traçado por você mesmo. Porque uma das coisas mais importantes é você ter o seu caminho. E poucas pessoas trilham o seu caminho. Porque é mais fácil você seguir o caminho da multidão, ainda que esse caminho não nos leva mais a lugar algum, do que você sair desse caminho, colocar a cara no mato, o peito no mato e abrir veredas essas que poderiam se constituir em caminho. Então é mais fácil nós procurarmos a questão do cômodo, né? Ser cômodo naquilo imitar o que as pessoas fazem. Observe que quando nós estamos numa sala que um começa a tirar o celular, todo mundo faz a mesma coisa. Começa a fazer a mesma coisa. Então nós tendemos a repetir o comportamento do outro, que não é nosso. Então se o outro... É por isso que às vezes acontece de uma pessoa, por exemplo, essa questão do suicídio, né? A pessoa acaba desencadeando que outras possam fazer. Isso está na nossa tendência de agirmos como reação ao comportamento do outro, e não como uma escolha de seguir o nosso caminho.
E essa questão, Givaldo, principalmente que tu falou, a questão do suicídio, infelizmente a taxa aqui em Caxias é muito alta. Aconteceu recentemente, acredito que você esteja sabendo dessa situação, e é algo que eu fico imaginando, o que passa na cabeça de uma pessoa para chegar a certo ponto de simplesmente interromper a própria vida, o quão desesperada aquela pessoa não estava. E isso aí são vários fatores, né? Pode ser o que terceiros pensam dela, coisas que angustiavam. Sim. E por isso a importância das pessoas buscarem ajuda quando estiverem angustiadas dessa forma, né, Givaldo? Com certeza. O que a gente entende, assim, na verdade a gente não entende, mas assim, é que quando uma pessoa decide a cometer o suicídio, na verdade ela já vem de muito tempo com esse pensamento. Então isso não é da noite para o dia. Então, em algum momento da vida, ela já vem lutando contra isso. Ainda que de uma maneira menor, de comportamento menor, entendeu? Mas isso já vem há muito tempo acontecendo. Aí chega um momento em que a pessoa realmente não suporta, né? A estrutura do ego, a estrutura egóica, a estrutura psicológica dela entra em colapso, entendeu? Mas às vezes a pessoa, na verdade, às vezes acontece da pessoa imaginar que a morte seja a continuação de uma outra coisa. Tipo assim, eu vou me matar para saber como é que os meus familiares vão se comportar. Ou seja, para atingir outro. Entendeu? Mas assim, é um universo muito complexo, né? Então cada caso tem que ser estudado nas suas particularidades, né? Mas sem dúvida é algo muito desesperador, né? E as pessoas, né, que sentir com dificuldade, né, tem que buscar ajuda, né? Porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa da ajuda de um profissional para poder... Porque uma das coisas, Caio, que nós temos que fazer é dar sentido e nome às coisas, aos nossos sentimentos. Sim. Isso é uma coisa que eu recomendo. Por exemplo, se você amanheceu o dia com raiva, assuma. Eu estou com raiva. Esse é o primeiro passo. Você admitiu que está com raiva. Aí vem a seguinte pergunta. Raiva de quem? De quê? Em que momento disparou o gatilho dessa raiva? Ou seja, você tem que usar sempre o racional, a sua mente, para intervir nesses processos. Então, se você está triste, poxa, eu estou triste. Assuma. E aí vem, triste por quê? Às vezes tem pessoas que a tristeza é sempre à tarde. Às vezes a tristeza é sempre domingo. Segunda-feira. Então você tem que fazer uma espécie de uma radiografia disso aí, de fazer um rastro disso aí. De onde está vindo isso aí? Ou seja, nós precisamos dar nome aos nossos fantasmas, dar face aos nossos fantasmas. É a mesma coisa do medo. Eu estou com medo. Assuma, eu estou com medo. Aí, medo de quê? De quem? Então, nisso aí você está dialogando. É aquilo que quando eu penso, logo existo. Né, o René Descartes. Então você está, de certa forma, desarmando o teu fantasma. E outra coisa, quando você subestima uma coisa, naquilo que você subestima, você está plantando uma serpente. Então são exatamente nas nossas fendas escuras que moram as nossas serpentes, os nossos fantasmas. Aqueles lugares que nós não visitamos, que faz parte de nós e que nós não admitimos que é nosso. Então, tudo que está dentro de nós é nosso. Nós temos que assumir, temos que conversar com os nossos fantasmas. Da mesma forma, se você está apaixonado, assuma. Eu estou apaixonado. Por quem? Vale a pena essa paixão? Porque as pessoas, elas não admitem. Então, quando a pessoa se pega gostando de alguém, ela diz, não sou eu, é o outro que está gostando de mim. Entendeu? Ou então ela vai fazer um teste para saber se você realmente está gostando dela também. Aí começa a provocar ciúme. Então, a primeira, eu sempre dou essa dica, né? Dê nome aos seus sentimentos. Identifique os seus sentimentos. Não minta para você. Você pode até mentir para o mundo. Por isso que é importante você ter na sua casa um espaço com você. Para você chorar, para você orar, para você meditar, para você buscar força. Ou seja, enfrentar os seus desertos. Porque os desertos é necessário que nós o enfrentemos. Entendeu? Porque há pessoas que só vivem balada. Quando o dia que a luz vai embora, que vem aquele silêncio, ela desaba.
Então, quando é que você vai parar para fazer companhia a você mesmo? Porque a verdadeira carência é a carência de si mesmo. Porque quando você tem a si mesmo, você tem tudo. Porque, como já falei, né, a maior solidão, a verdadeira solidão é a solidão de massa. É você estar no meio da multidão pulando e dançando e estar sozinho. E lá acontecem muitas coisas, as violências, porque por conta para chamar a atenção para a sua carência. Só que você não identificou isso, só que você não deu nome a isso. Então a primeira coisa, dê nome ao seu sentimento, assuma. E quando você não souber lidar com isso, busque ajuda. Você tem que vomitar aquilo de alguma forma. É que nem comida estragada. Então, qual a reação do nosso organismo quando você come a comida estragada? Colocar para fora. Isso. Então, os sentimentos negativos é a mesma coisa. Raiva, o ódio é uma das piores coisas que pode nos acontecer. E que pode acontecer a qualquer momento. Então, estou com raiva, estou com ódio. Vomite. Quando estoura é pior, né? Chore. Oi? Quando estoura é pior, né? Porque é o seguinte, aquilo que você, um problema, quando o problema não é trabalhado, não é identificado, ele está lá dentro de você. Aí eu estou com um problema aqui, briguei com minha mulher, vou beber. Aí o cara bebe, se diverte, cai, volta 3 dias depois, mas o problema está lá. Por quê? Porque ele não trabalhou, ele não identificou. E aí o que acontece? Esse problema vai ganhando óleo, vai ganhando boca, vai ganhando feição, vai se transformando num monstro, e aí de repente você vai andar na ponta dos pés para não despertar esse monstro. É aquelas pessoas que explodem, as pessoas explosivas. Ali tem um monstro ali que ela não conseguiu dominar no início do seu nascimento. Ali. E Givaldo, a gente vai só para mais um rápido intervalo e a gente volta já para continuar nosso papo, beleza? Tranquilo. A gente vai para mais um rápido intervalo, não sai daí. Com um oferecimento, né, de Medizul, está precisando levar o seu bichinho de estimação para fazer alguma consulta, vacina, muito importante você vacinar seus bichinhos de estimação, comprar ração ou até acessórios, procure a Medizul. Está lá preparada para receber vocês e muita variedade, muita coisa boa e a mais confiável da cidade. Estamos recebendo hoje aqui Givaldo Quinzeiro, que, como eu falei no começo do programa, por conta da pandemia estamos fazendo essas entrevistas via Skype e a gente está conversando um pouco aqui sobre, eu poderia dizer, sobre a mente ou a alma humana, Givaldo? A alma humana, a mente humana, né? A alma é a mesma coisa que a mente? Vamos dizer que tem alguns, podemos dizer, dependendo da linha de pensamento, né, das pessoas, né, podemos encontrar diferenças ou aspecto comum, né, entendeu? Então, assim, nós não poderíamos identificar a alma se não tivesse o aspecto do campo mental, né, entendeu? Aí a alma, no caso, ela vai mais para a dimensão espiritual, né, da dimensão mais religiosa, né? E a mente ela vai se dar mais numa visão que não necessariamente na visão espiritual, entendeu? Mas vamos dizer que ambas dialogam uma com a outra, entendeu? E que se interagem, porque na verdade o corpo e a mente não estão separados. Então, se o corpo e a mente não estão separados, aquilo que nós chamamos alma e mente, ou é a mesma coisa, ou está ali, muito próximo ali. Givaldo, mas isso é para dizer o quão é complexo o universo humano. Givaldo, eu conheci uma pessoa que ela falou que não existe mente. Eu até questionei, mas então as nossas memórias... Não existe mente. Você já ouviu algumas pessoas que falam essa questão? Eu achei sem sentido algum, né? Por isso eu fiquei curioso de perguntar para você. Não, depende do que da visão dela, da formação dela, do que ela quer dizer. Porque, por exemplo, talvez ela quer dizer, existe o cérebro. Talvez ela quisesse dizer isso. Só que o cérebro é a parte física, anatômica, né, que você vê. Hardware. É como você olhar para um computador, né, para aquela parte ali do computador. Ali seria o cérebro. E a mente seria o quê? Essa informação. Essa parte, essa coisa que está acontecendo dentro de uma dinâmica que não dá para a gente definir, entendeu? Então, o computador é esse aparelho físico que está aqui,
entendeu? Mas aquilo que está acontecendo, que está se interligando, essa dinâmica, esse outro espaço que está acontecendo aqui, isso seria, por exemplo, a parte mental. Que na informática chamamos da parte lógica, né? Que são os softwares. Sim, exatamente. Então o cérebro seria essa parte, não é, onde tem a questão dos neurônios, a parte química, né? E o resultado disso seria o campo mental. E Gilvaldo, é uma questão que muita gente acho que até corre de falar desse tipo de assunto, são os traumas que a pessoa tem por causa dos seus pais. Ah, meu pai abandonou minha mãe, por isso isso aqui acaba refletindo na vida dela. Então, muito da criação, de como a pessoa cresceu, com quem ela conviveu e como conviveu na sua infância, vai refletir bastante nela no futuro, né, Gilvaldo? Olha, basta entender o seguinte, o entendimento que você tem de relacionamento humano, é o relacionamento entre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro espelho que você tem. Vixe, por lascou-se. É isso aí, começa por aí, entendeu? A primeira ideia que você tem do que é o homem é o seu pai. E mulher é a sua mãe. Então, essa relação familiar, ela é o primórdio de tudo. Isso pode marcar tanto positivamente como negativamente. Entendeu? O Freud fala do complexo de Édipo. Então, preste muito bem atenção. Nós nascemos pelo outro. Antes de nós falarmos, nós estamos falados. Então, antes de você pronunciar a sua primeira palavra, você já era falado. Então, já te colocaram o nome, já disseram se você era bonito ou era feio, se você se parecia com A ou com B, entendeu? Vão te ensinar o que é o amarelo, o que é o verde, o que é o doce. Então, a gente já nasce com o trem andando, com o carro andando. E sem dúvida alguma, né? Principalmente até os 5 anos é decisivo essa questão desses traumas. E por exemplo, Caio, aquilo que a nossa mãe, o nosso pai, por exemplo, quer nos ocultar, não fala aí que tem um menino aí, não fala, é exatamente o que você capta. Pior. Quando o pai, por exemplo, esconde algo, você já captou aquilo dali, não é? E por exemplo, uma das coisas que mais gera trauma é o filho, o bebê, a criança, presenciar uma cena da relação sexual do pai e da mãe. Você não quer saber o nó que vai dar. Isso aí. Entendeu? Aí às vezes, ele é pequeno. Mas que está, ele é pequeno e o problema é que ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. E aquilo que ele não entende, por não entender, ele vai criar um fantasma ali. Entendeu? Então, por exemplo, o filho presenciar o pai batendo na mãe, isso pode ser um agente causador do trauma, não é? A mãe, por exemplo, desqualificar o pai. Isso não pode acontecer. A mãe dizer, olha, na companhia do filho, diz, olha, tu não presta. Não pode. Por quê? Porque o filho ele vai captar exatamente ali a questão do papel ali. Inclusive, a mãe, por exemplo, que às vezes a mãe é que dá a palavra final. E não o pai. Então, isso pode ser motivo de problema. Ou não. Vai depender do desenvolvimento da pessoa. E isso na análise é trabalhado. Entendeu? Porque, na verdade, quem vai se tornar o pai é aquele que dá a última palavra. E sendo a mãe, então isso pode desenvolver uma série de questões na pessoa, não é? Ele pode ser um sujeito mais apático, entendeu? Ou seja, ele pode desenvolver traços, ao invés de traços mais, vamos dizer assim, proativo, mais masculino, ele pode desenvolver o traço mais feminino. Então, o ambiente familiar, ele é decisivo, entendeu? O que se passa ali. Pode influenciar, Gilvaldo, na sexualidade da criança? O desenvolvimento da sexualidade dela? Pode sim, dependendo... Porque é o seguinte, o Freud, ele fala no complexo de Édipo. O que seria isso? Qual seria a coisa certa?
é o menino gostar da mãe e não gostar do pai. Entendeu? Então ele vai lutar. Isso tudo é no inconsciente. Ele vai tentar desbancar o pai para ter simbolicamente a mãe. E quando ele gosta mais do pai do que da mãe, isso pode ter um outro desfecho. Entendeu? Dependendo, pode ter um outro desfecho aí. Entendeu? Então, assim, o modelo de relacionamento que nós temos em nossa cabeça, em nossa mente, gravado, é o nosso pai e nossa mãe. É a nossa convivência com os pais. Não tenha dúvida disso. Né? E outra coisa, essa questão da imagem da mãe, por exemplo, ou do pai. Às vezes, as suas namoradas, as suas relações são pessoas que vão repetir de uma forma ou de outra a imagem da sua mãe, a personalidade da sua mãe. Ou do pai, no caso da mulher. Entendeu? Aí, poxa vida, eu tô namorando, casei a primeira vez, o meu marido bebia, batia, era violento e tal. Aí pergunta, como é que era teu pai? Pode ser que nós vamos encontrar aí uma figura do pai violento. E você está repetindo. Isso pode acontecer ou não, mas isso tem que ser levado em conta como fatores que podem influenciar no desenvolvimento do comportamento, do nosso comportamento. Entendeu? Então os pais têm que ficar muito atentos. Por exemplo, a mãe diz, minha filha, não é para mentir. Eu já disse para você que não é para mentir. Aí atende o telefone. Aí a mãe sabe que é o cobrador. Aí mãe, diga que eu não estou. Então o que ela está ensinando? Então isso é muito sério. Exatamente, é muito sério. Então, a responsabilidade do pai e da mãe não é brincadeira. Me parece que lá na França eles têm uma preocupação tão grande com isso que eles preparam o pai, a mãe, porque é muita responsabilidade. Você não queira saber, Caio, a importância do olhar da mãe para o bebê no momento em que a mãe está amamentando o bebê. Então, às vezes, a mãe está amamentando e está com o rosto voltado lá para outro lugar. E a criança fica procurando esse olhar. Então, são aquelas pessoas que crescem, que não têm referência, que são pessoas assim meio que perdidas. É porque faltou esse olhar. Porque a imagem do corpo da mãe, ela é tão importante que é a imagem que vai me dar o meu corpo, que vai me corporificar. E se eu não tenho essa referência, isso vai ter problema na minha identidade, na minha noção de corpo do que eu sou. Porque o espelho é esse, o espelho é a mãe. A criança ela vai ver primeiro a mãe como se a mãe fosse parte dela mesma, e só depois ela vai entender que é o outro. A ideia da alteridade. Você pode observar que se você coloca 4 crianças da mesma idade, sei lá, 3 anos ou 2 anos, quando uma começa a chorar, todas choram. Não sei se você já ouviu isso aí. Por quê? Porque elas não conseguem distinguir quem é quem ali. Então, é essa relação com a mãe, da ideia do outro que eu estou ali, que eu vou ter a ideia de que não sou eu. Então, o olhar da mãe é de fundamental importância. Eu vou só contar um caso aqui que é de uma pesquisadora, Françoise Douto. Ela contou um caso de uma mãe que, né, ela deu à luz, foi para casa, mas aí teve uma complicação e voltou para o hospital. E o bebê foi criado pela família, né? Pela família. A mãe estava numa situação que não poderia ficar com o bebê no hospital. E o bebê passou a não querer comer. Então ele começou a se definhar. E o pai, desesperado, não sabia o que fazer. Aí ele foi para o pediatra também não soube o que fazer, aí ligou para essa doutora, que ela é uma psicanalista que trabalhava com criança. Aí ela disse, olha, faça o seguinte, você pega a fralda do bebê, leva para onde está a mãe e faça com que essa fralda seja impregnada com o cheiro da mãe e coloque na mamadeira e dê para a criança. Foi feito isso. Quando chegou na casa com a fralda impregnada do cheiro da mãe, a criança passou a sugar. Então, a importância da mãe é fundamental. E esse olhar da mãe.
O ato de nascer é uma coisa desesperadora, Caio. Você pode observar a expressão do rosto de um bebê na hora que nasce. Sim. Eu comparo, no momento que a criança nasce, até ser colocado no colo da mãe, eu comparo um náufrago em pleno mar, tentando nadar desesperadamente para chegar até a praia. Então, quanto mais tempo a criança demora para chegar ao colo da mãe, é desesperador. E quando você vê que a mãe acalenta, você vê que o rosto dela mudou completamente. Então, não é brincadeira, não é brincadeira. Então, o ato de amamentar é fundamental. E esse olhar, que a criança está mamando, ela está procurando esse olhar. E às vezes falta a mãe devolver isso. E isso pode causar coisas terríveis na criança, quando adulta. Bem interessante, viu, Gilvaldo? Eu já conheci casos, eu acredito que você já deva ter visto também, de mães que, por aquela loucura pelo corpo, de não, se eu der de mamar, meu peito vai cair e tal, meu corpo está estragado porque eu engravidei, porque tem gente que pensa, é aquela loucura, né, pelo corpo o tempo todo, que dizia, ó, não vou dar de mamar porque senão meu peito vai cair. E não deu de mamar para a criança. Isso pode representar, então, uma coisa bem séria, né, no desenvolver dessa pessoa? É uma falta, né? Há uma falta. Há algo ali que a criança precisava, no momento certo, é que faltou. E essa falta, ela vai levar para o resto da vida. E não sabe como ela vai tentar preencher isso. Entendeu? Que tipo de seios ela andará atrás para suprir isso aí. Entendeu? Então, não é brincadeira. Às vezes a mãe diz, é meu filho, eu faço dele o que quiser. Às vezes eu vejo as mães jovens, né, indo para festa, né, levando o carro de bebê. Meu filho eu vou levar. Uma coisa horrível. Criança não é para estar em festa. O adulto, aquele som ensurdecedor, causa problema, imagina. É horrível. Eu tenho pena de ver crianças em situações assim, de risco, né? Porque é responsabilidade do pai, da mãe, da família tentar não só dar o de comer, né? Mas dar o carinho, o afeto, que é fundamental. Porque o afeto é um outro tipo de alimento, que é o alimento que sacia a alma. Fundamentalmente isso aí. Infelizmente a gente está vendo muito isso. Eu acredito que as pessoas, não sei se pela criação, Gilvaldo, elas estão ficando muito egoístas. E o ato de ter filho, tem que ter um ato de amor, né? Sim. Não tem como. Quando surge um filho, quando nasce o filho, muda completamente a sua vida. Até a relação do marido e da mulher é alterado. E se o marido não tiver maturidade, pode acontecer separação ali. Por quê? Porque os olhares, no caso da mãe, o cuidado da mãe tem que ser para o bebê. E se o marido é um outro tipo de criança, outro tipo de pessoa carente, ele pode se sentir substituído fora do ninho. E aí onde ele vai procurar outras coisas fora. E isso pode ter problema. Então, o nascimento do bebê, é preciso que nós estejamos preparados, porque modifica, não tenha dúvida, modifica a mulher do ponto de vista, né, do corpo da mulher, da relação, porque a atenção da família agora é para o bebê. Inclusive, altera também a relação com o irmão. Você não queira saber sei lá, a síndrome de Caim, que é despertado quando nasce um irmão. Porque antes a atenção da família era para aquele garoto, para aquele menino, para aquela garota. E quando nasce um bebê, você não queira saber o ódio que é despertado na criança por conta do nascimento do outro bebê. Você não quer saber isso aí, que é preciso também ser trabalhado isso aí. Imagino. E a mãe e o pai tem que dizer, olha, nós não deixamos de amar você, só que o outro vai merecer a atenção agora. Por quê? Porque ele é o bebê, ele é o mais indefeso daqui. A atenção maior. E Gilvaldo, infelizmente o nosso tempo encerrou. Rapaz, a conversa tá boa, corre rápido. Eu gostaria de te agradecer por ter aceitado bater esse papo com a gente. Espero que você esteja bem, continue bem aí, porque essa pandemia a gente sabe que tá a maior loucura. E se alguém quiser... Você está atendendo como psicanalista? Olha, nesse período de pandemia eu tenho evitado, né? Algumas pessoas assim mais próximas que têm me procurado por telefone, por WhatsApp, né? Eu tenho feito algumas intervenções, né? Mas assim, presencialmente eu não estou
eu não estou atendendo, né, por conta exatamente da pandemia, né. Mas caso Mas, alguém Caio, eu tenho... queira falar Oi? com vocês, tem algum contato, algum endereço para contato, algum telefone, Instagram que a pessoa... Não, seria o meu WhatsApp, né, depois aí a produtora, qual é o Catarina nome vai, dela, me esqueci o nome dela. vai passar para o Ivo, Ela, o Ivo vai botar na tela. porque eu tô meio aqui, não dá para me decorar assim, né? E Caio, é um prazer muito grande. Eu espero de alguma forma ter correspondido aí o interesse, né, que você e o carinho com que você me recebeu, né, tanto do seu quanto da sua produção e também dos nossos telespectadores, né? Eu espero de alguma forma ter contribuído para a reflexão, né? Porque eu acho que a coisa mais importante é refletir, é fazer com que o outro reflita, pense, acorde. Acho que esse é o papel, né, nosso enquanto ser humano. Pois foi muito bom. Gostaria de te agradecer. Boa noite, Givaldo. Boa noite, um abraço. E a você de casa, meu boa noite e até a próxima. Se cuida, use máscara, use álcool em gel, seja higiênico, mantenha o distanciamento que logo, logo isso vai passar. Valeu.